Nós estamos recebendo nesse momento aqui nos estúdios da Rádio Cultura a Elaine Aparecida Furtado, ela que é nutricionista, atende na clínica Vale Europeu aqui em Timbó, e nós vamos bater um papo com ela justamente sobre isso, sobre nutrição, sobre saúde, sobre alimentação saudável. Como é que você vê essas dietas loucas do verão? Então, Odair, a questão que acontece nesse período é a vontade de ter um resultado rápido para um problema que geralmente foi criado a longo prazo. Então, a gente passa um longo período descuidando da alimentação, dos hábitos de saúde, porque a alimentação é um dos pontos. Então, sono, bem-estar, cuidado com a sua parte psicológica, enfim, passamos às vezes vários meses negligenciando tudo isso. E nessa época, como a gente passa a ter uma exposição maior por conta do calor, né, uma exposição maior do corpo, vem uma necessidade para algumas pessoas de estarem se sentindo melhor, né, com o seu próprio corpo, e aí às vezes vem a pressa. Essa pressa nem sempre é benéfica, porque são oferecidas principalmente nas redes sociais várias opções de dietas, de alimentação, de até dieta do ovo, dieta da papinha de bebê, inúmeras Dieta da coisas, sopa, dieta disso, dieta dieta da sopa, daquilo. dieta da Da lua, lua. né? Jejuns que às vezes não Os... são acompanhados por profissionais, né? Existem vários protocolos que são válidos, mas esses protocolos têm que ser acompanhados por um profissional que vai analisar a tua saúde, os teus exames bioquímicos, as tuas necessidades, possíveis patologias, para que aí você tenha um emagrecimento saudável. Exatamente isso que eu acho que é a questão crucial dessa história toda, que é que cada pessoa precisa de um acompanhamento específico, de acordo com o seu biotipo, de acordo com os seus exames aí de saúde, para poder ter um tratamento adequado, saudável e que tenha resultados perenes. Justamente a base alimentar, né, do ser humano ela é uma só. Certo. O que a gente tem por saudável. Então a base alimentar ela é uma. Mas para cada indivíduo nós temos uma necessidade específica. Então, para cada fase da vida, sexo feminino, masculino, a alimentação é diferente. As mulheres têm necessidades alimentares de vitaminas, de micronutrientes diferentes dos homens por conta da parte hormonal. Nós temos um funcionamento do organismo de uma forma diferente. Então, cada fase da vida também a criança tem uma necessidade específica, o adulto, o idoso, a gestante. Por isso que a gente trabalha uma mesma base de alimentação de uma forma individualizada. E além disso, entram ainda as patologias, né? Tem as alergias alimentares, as intolerâncias, as necessidades específicas de acordo com um tipo de treino específico. Para cada pessoa que está, por exemplo, frequentando a academia, cada um tem um objetivo diferente ali. Então, cada um vai ter uma necessidade diferente e ainda tem as individualidades, que tem que ser muito bem pensadas, que é o gosto pessoal de cada paciente. Porque essa relação com a alimentação ela tem que ser saudável de uma forma que seguir um plano alimentar, seguir uma dieta não seja algo penoso, não Exatamente. seja Seja um algo difícil, sacrifício, né? justamente. Que aí a pessoa desiste facilmente e eu acho que a gente não está aqui para sofrer também, né? Justamente, a gente tem que ir adaptando, o paciente vai se adaptando à dieta e a dieta vai se adaptando ao paciente até que a gente chegue no melhor possível para aquela situação, para aquele indivíduo. E você fala aí, hoje em dia a coisa sempre é tratada muito de forma mais ampla, né? Porque a saúde, ela, claro, a alimentação é algo fundamental, é algo que a gente faz todos os dias, né? 2 a 3 vezes por dia pelo menos. Então, aquilo que a gente está ingerindo é o nosso corpo, é a nossa saúde ali que está envolvida. Mas aí tem exercício. Agora vamos falar em termos de objetivos, objetivos de perder peso, enfim, ficar com o corpo mais adequado, né, de acordo com a necessidade que cada um tem, né, a visão e o objetivo que cada um tem de si, daquilo que quer alcançar. Mas aí existe a questão do exercício físico, que é muito importante. Você mencionou aí uma questão que é o sono. Qual é a importância do sono nesse processo?
O sono é extremamente importante. Não existe emagrecimento, ganho de massa ou saúde sem dormir bem. Eu tô ferrado, então. A gente faz uma analogia que no horário que estamos dormindo, né, o nosso organismo é uma fábrica que funciona 24 horas ao dia. Mas no horário que estamos dormindo é o horário que eu sempre digo para os meus pacientes, é como se fechasse a linha de produção e entrasse uma outra equipe para fazer a manutenção. É no horário de sono que a gente acaba tendo a manutenção dos nossos órgãos, renovação celular, limpeza. Então, isso acontece durante o nosso período de sono. Uma pessoa que não dorme adequadamente, às vezes a pessoa até dorme horas ao dia, que seriam necessárias, né? Mas ela não tem um sono que atinge todos os seus níveis. Uma pessoa que não dorme adequadamente, ela não vai ter liberação hormonal da forma correta, não vai ter um funcionamento das suas células da forma correta. Então, é difícil ter ganho de massa, é difícil ter emagrecimento, é difícil ter um bom funcionamento do intestino, que é essencial para qualquer órgão. Então, às vezes, a coisa não acontece, não é somente pela alimentação. E tem também um ponto que é muito importante, que é a parte psicológica, de você estar se sentindo bem com o cuidado que você está tendo com você mesmo, você estar se sentindo bem com o seu corpo, independente de como ele esteja, né? Ter uma relação saudável realmente com a alimentação, com o seu corpo, com o que você tem ao teu redor. Tem pessoas que comem por ansiedade, tem pessoas que não comem por ansiedade, né? Certo. Isso também é um ponto que a Aí gente tem que é o avaliar. equilíbrio psicológico que também entra. E aí, num trabalho que a nutricionista faz, entra todo esse espectro que você fala aí, entra na jogada. Sim, sim. Inclusive, é muito comum em alguns casos, por exemplo, o psicólogo encaminhar para o nutricionista encaminhar para o psicólogo, ter essa troca, o nutricionista encaminhar para o médico encaminhar para o nutricionista, porque a alimentação é um dos pontos, né, para uma saúde adequada. O Aldori está se vangloriando aqui. 91? Perdi 21. Ah, perdeu 21, a P, né? Perdeu 21 quilos. Aí, quanto tempo que você está praticando? Agora estou 1 ano e meio já. 1 ano e meio já, né? Mas né, não é que perdeu e está mantendo, né? Esse é o importante. Durante 1 ano e meio perdeu e está mantendo 21 quilos. É um excelente número. É um excelente número, É um né? excelente Com número. alimentação mais saudável e com exercício físico diariamente. Tá ali todos os dias também. Então, essa é a conjunção, né, de fatores aí que leva ao resultado, mas a disciplina é uma delas. Sim, tem que ter organização. Primeiro que tem que ter vontade. A vontade tem que partir do paciente, né? Não adianta partir do nutricionista ou da família. A vontade tem que também partir do paciente e tem que ter organização. Todos nós temos uma rotina muito corrida hoje. Com certeza. Esses dias eu acabei até postando que eu também tem dias que eu também não tenho vontade, que eu também não tenho tempo e tá tudo bem. Isso acontece com todo mundo, mas a partir do momento que você tem algo, eu brinco, a partir do momento que tu tem algo, por exemplo, congelado no teu freezer, quando tu chega em casa cansado, com fome, se você tem uma organização prévia, tu chega com fome, a primeira coisa que tu pensa é em algo que não seria tão saudável e benéfico para o teu corpo naquele momento. Mas se você tem algo pronto, que esteja fácil, que esteja mais organizado ali, tu tem as duas opções. Pelo menos você se deu essa opção, né? Exatamente. Você geralmente acaba partindo para o que vai ser melhor para ti, porque tu tem um objetivo com aquilo. E é aquela história da repetição, tem que ter a disciplina de repetir durante um período, daqui a pouco isso entra já no teu cotidiano ali, na tua rotina, na constância, né? O foco e a constância, a disciplina. Vamos falar das crianças. As crianças, porque é ali na tenra idade já que a gente pode formar, como as crianças vão para a escola para aprender o ABC e a matemática, enfim, elas também deveriam aprender a se alimentar corretamente desde cedo, né? E aí? Então, é muito mais fácil criar hábitos do que mudar hábitos, né? Um ponto muito importante em relação às crianças é realmente o exemplo que se tem em casa. As crianças funcionam muito bem pela coletividade. É muito comum os pais relatarem que
Mas em casa o fulaninho não faz, mas às vezes eu chego na escola, tá todo mundo fazendo a mesma coisa e ele faz, né? Então eu digo para os pais assim, para os pais, para os familiares que convivem diariamente, tenham sempre um bom exemplo dentro de casa, porque ao observar um adulto fazendo, a criança tem a tendência de repetir. Por exemplo, não toma água, tem dificuldade de hidratação. Tem sempre disponível na casa? Vocês tomam sempre água na frente? Vocês incentivam? Vocês estimulam? É hábito da família, né? Porque a partir do momento que você forma um hábito na infância, isso vai ser levado para a vida Para a vida toda. toda, exatamente. Essa frase é marcante, né? É melhor você, é mais fácil você criar um hábito do que você mudar um hábito, né? A mudança de hábito realmente é muito mais complicada. Nós temos tido, tem tido, né, o atendimento de muitas crianças com obesidade na infância e adolescência. Muito. Confesso que era um nicho que eu não trabalhava em Lages, né? Quando eu vim de lá. Eu não tinha essa visão na prática de quão alterados estão os exames das nossas crianças. Muitas crianças com colesterol alto, glicemia elevada, obesidade e muita seletividade alimentar por vários fatores, mas principalmente pelo que é ofertado dentro de casa. E quando é que é considerado obeso a pessoa, a criança nesse caso? Então, tem um padrão populacional para cada idade, né, de peso e altura. Então, tem crianças que têm um peso elevado para a idade, mas tem uma altura elevada para a idade também. Em crianças, a gente avalia o peso, sim, mas avalia outros fatores junto, né? Qual que é a mobilidade dessa criança, se ela, por exemplo, tem, às vezes, um sobrepeso, tem um IMC, que é o Índice de Massa Corporal elevado, que é esse cálculo de relação peso e altura, mas se ela pratica uma atividade física, por exemplo, e principalmente essa questão dos exames bioquímicos, quais são os marcadores bioquímicos dela? Porque às vezes tem crianças também que estão com o peso dentro do padrão e tem colesterol alto. Certo. Tem uma deficiência de vitaminas, né? Mas, assim, esse considerar obesidade é dentro desse cálculo mesmo, a partir desse padrão de cálculo. Muito bem, agora vamos falar. A gente está caminhando aí para o encerramento da nossa conversa aqui, que está muito agradável e também muito informativa, né? Informação importante para o ouvinte que está acompanhando essa conversa aqui com a nutricionista Elaine. Alimentação saudável. Agora está chegando o verão. No inverno a gente sabe que a alimentação do inverno é um pouco diferente, né? Mas verão, é calor, enfim, quais são as dicas, as principais dicas assim que você pode passar para o nosso ouvinte com relação a uma alimentação saudável para o verão? Primeiro passo é pensar em hidratação, né? Certo. Para o bom funcionamento do nosso organismo. É uma época que habitualmente tomamos mais água por conta do calor, mas temos que pensar que se a necessidade diária tem uma necessidade diária individual, mas se seria, por exemplo, para ti, cerca de 2 litros, no verão a gente tem um acréscimo de quase 60% dessa necessidade. Passa para 3 já. É muito comum ouvir, mas no verão eu tomo mais água, mas deveria tomar mais ainda, né? Então a hidratação e o consumo principalmente de frutas, verduras, legumes, como base da sua alimentação para acompanhar ali todo o restante. Então, a gente tem agora a oferta de muitas frutas da estação, muitas verduras, muitos legumes, e às vezes a gente acaba partindo sempre para o carboidrato, o que é mais prático ali, você desembala muito rápido, e aquela frase de descascar mais, desembalar menos, é válida. Então, se eu estou me hidratando bem, consumindo pelo menos 3 porções de frutas ao dia, 2 de verduras e legumes, eu estou caminhando para uma alimentação mais saudável. Certo. Hidratação e descascar mais e desembalar menos. A gente tem hoje, apesar de a maior parte do território nacional
ser de terras que podem ser utilizadas aí para agricultura, apenas 13% da nossa população está ligada à agricultura. O resto da população está mais próximo dos supermercados do que da horta, né? Está mais perto dos supermercados do que da horta. Claro, nos supermercados tem a seção lá também do hortifruti, mas é muito maior o mercado do que a seção de hortifruti. Tem muito mais coisas a serem desembaladas do que serem descascadas. Essa também eu acho que é uma dica super interessante. E essa é uma dica de maneira geral. Para as crianças especificamente, o que você pode dar de dica também com relação à manutenção de uma saúde alimentar para as crianças, especialmente com relação aí a criança tem muita tendência, né? Ou às vezes os próprios pais também têm a tendência de aliviar ali com chocolate, com os doces, enfim. Em relação às crianças, é a disponibilidade. O que eles vão ter de mais disponível, de mais fácil ao alcance e ao acesso quando eles estão em casa, principalmente, né? O que está mais fácil para eles pegarem, o que está mais fácil para eles visualizarem. A criança ela é muito visual, então sempre ter muitas opções que sejam saudáveis, disponíveis para elas de forma fácil e que elas vejam que isso é um alimento que traz uma sensação de bem-estar também para quem está ao seu redor. Essa disponibilidade, a criança é muito visual. Muito bem, e aí entra a questão do exemplo lógico, né? Não adianta exigir que a criança faça isso ou faça aquilo se ela está vendo outra coisa diferente e totalmente contrária acontecendo dentro da sua casa. Sim, assim, quando a criança está com fome, que ela pensa em comer algo, quando ela olha ao seu redor, o que ela está vendo? Quais são as opções que ela tem? Muito bem. Olha, Elaine, quero agradecer muito a sua presença aqui. É sempre muito bom a gente conversar sobre saúde, né, especialmente nessa questão da alimentação, que é a principal responsável pela nossa saúde. A Elaine Aparecida Furtado esteve aqui com a gente conversando então sobre a alimentação saudável, essa questão das dietas, crianças também. E a Elaine atende aqui na Clínica Vale Europeu. Qual é o seu contato? Pode passar aqui para o pessoal que quiser entrar em contato com você para facilitar aí, de repente, uma consulta, enfim, tirar uma dúvida com a Elaine Aparecida Furtado. Passa o seu contato aí, Elaine. Então, eu vou passar o contato da clínica ali, né, que é o lugar onde eu atendo, né? Qualquer dúvida pode entrar em contato pelo 3380-3620. Certo. Estou Clínica atendendo Vale vários dias da semana ali, certo. Graças a Deus a demanda de pacientes está muito grande. Inclusive você atende pacientes de Lages, de onde você veio, né? Você está aqui há um ano, sim. mais ou menos, na nossa cidade, e tem ainda pacientes que atendem lá no município de Lages. Eu faço atendimento online também, então presencialmente na Clínica Vale Europeu e faço também atendimentos online. E está presente aí nas redes sociais também, Sim, no Instagram? No Instagram, Elaine Furtado Nutri. @ Elaine Furtado Nutri, você já tem aí todos os contatos para achar a Elaine Aparecida Furtado aí nas redes sociais também.